Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e acabei de assistir a obra cinematográfica retratando a vida de Elvis Presley. E pensei comigo, gente, é óbvio que eu tenho que trazer um pouco da história do Elvis pro meu canal, mas principalmente explicar pra vocês algumas das teorias de conspiração mais bizarras que envolvem o Elvis. E juro, gente, tem muitas teorias pra argumentar que o Elvis não morreu. E sobre o filme, eu quero dizer que depois eu vou ainda fazer um vídeo daqueles onde eu reúno tudo que eu assisti nos últimos tempos e tal. Acabou de sair um assim no canal, mas em breve eu faço outro porque eu tenho assistido muita coisa. E posso dizer que o filme do Elvis é babadeiro. E o filme faz a gente ter aquele sentimento de que ok, talvez ele realmente quisesse desaparecer pra fugir de um monte de encrenca e problema que ele tava vivendo na época. Mas vamos aqui contextualizar quem foi Elvis Aaron Presley. Nascido em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, no Mississippi, Estados Unidos, ele era filho do Vernon Presley e da Gladys Presley. No filme, a gente descobre que ele tinha um irmão gêmeo, mas durante o parto, o irmão dele acabou não sobrevivendo. Isso iria marcar a família dele pelo resto da vida. Em 1948, a família dele acaba mudando pro Tennessee e é lá onde ele passa a infância dele. E é nesse momento ali da infância, pela região e pelo local onde a família morava, que o Elvis começa a ter suas primeiras influências da música. Ele participava de um coral de igreja e é ali que ele começa a conhecer o soul e o blues. E lá mesmo ele aprendeu a tocar guitarra, começou a participar de concursos na cidade, mas também como a família do Elvis era muito pobre, ele também fez vários bicos durante a vida. Ele trabalhou até de lanterninha em cinema, já serviu de caminhoneiro, já fez de tudo. Mas com tanta influência do blues e do soul na vida dele, ele não podia deixar de lado a carreira musical e continuava insistindo nela até que em 1954 ele foi contratado pelo produtor de R&B Sam Phillips. E é importante a gente trazer aqui que esse produtor estava procurando alguém branco que cantasse as músicas soul, blues, rhythm and blues, né? Porque se você pensar nos anos 50 nos Estados Unidos, o que faz pouquíssimo tempo atrás, havia uma segregação muito grande. Era proibido você ser uma pessoa preta em ambientes onde existiam pessoas brancas. A sociedade, o mundo era extremamente racista e isso era permitido por lei, gente. Então, quando viam algum estilo de música, alguma arte, alguma coisa assim, onde os negros prevaleciam, tentavam enfiar um branco ali pra fazer a mesma coisa. Porque afinal o povo gostava das músicas que os negros produziam, mas ninguém queria dizer que ouvia música de preto, ninguém podia ter preto em show, ninguém podia, sabe, não podia juntar todo mundo. Mas pelo menos durante o filme ali, pelo que se sabe um pouco da carreira do Elvis, ele desde criança tendo influência dessas músicas e convivendo com as pessoas que ele convivia, ele acreditava mesmo numa integração entre as pessoas. E ainda em 1954, ele gravou o primeiro CD, gente, não era CD, era disco, tá bom? Disco compacto, com as icônicas músicas That's Alright e Blue Moon of Kentucky. E no dia 2 de outubro ele fez a sua primeira apresentação em outro estado, indo fazer seu show e seu rebolado em Atlanta, Georgia. Logo no ano seguinte ele foi contratado pela gravadora RCA e as músicas Mystery Train e Baby Let's Play House já dominavam as paradas de sucesso. Todo mundo já conhecia as músicas do Elvis muito rápido. Era aquelas músicas chiclete, né? Era os ritmos da Anitta que todo mundo acaba descobrindo. E foi em 1956 quando ele apareceu na televisão, lá no programa dos irmãos Dorsey. Que o seu álbum Heartbreak Hotel alcançou os topos das paradas de sucesso, charteou, né? E olha só, em um ano ele alcançaria a marca de 9 milhões de cópias vendidas. E daí em diante o Elvis começa a consolidar cada vez mais aquela imagem extravagante, voluptuosa e muito sedutora que ele tinha, né? Ele tinha um jeito de dançar muito diferente, muito mais ousado, que era um grande problema para a carreira dele, porque era um mundo muito mais conservador
conservador. E o homem rebolando em cima do palco com maquiagem e tal era bastante transgressor. As roupas dele também eram muito exageradas pra época. Mas era tudo isso junto que atraía um público feminino muito grande. As mulheradas ficavam morrendo pelo Elvis, gritava, se jogava, desmaiava. Ele foi um dos primeiros astros que teve aquele grande surto de fã que a gente vê hoje em dia. Aí quando tem, sei lá, One Direction, esses BTS, né? Mas por ele ser tão indecente pra época e ao mesmo tempo tão... Ai, nenenzão, né, gente? O Elvis era um nenenzão, vamos aqui combinar, né? Acabaram arranjando um jeito do Elvis sair do país pra ele dar um tempo aí. Em 1958, ele é convocado pelo serviço militar pra ir lá pra Alemanha. E é bem nessa época, nesses 2 anos que ele ficou fora, que a mãe dele acabou falecendo. Isso foi um grande problema e um grande trauma pra família. 9 anos depois, o Elvis se casaria com a Priscilla Presley. Isso em 1967. Em 69, nasce sua filha, Lisa Marie Presley. O Elvis e a Priscilla se separariam pouco tempo depois, em 1973. Lá por essa época, onde ele estava no auge da carreira dele, ele já apresentava sérios problemas de saúde. E como a gente já viu aqui acontecer com várias outras estrelas de Hollywood, a gente percebe que Hollywood afunda as pessoas nas drogas, né? E com Elvis Presley não foi diferente, mas nesse caso não era Hollywood, era Las Vegas que afundou ele mesmo. Ele acabou se tornando viciado em remédios para dormir, analgésicos e estimulantes. Se você não sabe, nessa época da indústria e cultural, né, eles faziam o quê? A pessoa viajava muito e quando ela tava viajando, tomava remédio pra dormir, pra conseguir dormir durante o voo. Quando chegava no lugar que tinha que trabalhar, que tinha que fazer show, que tinha que gravar filme, sei lá o quê, tomava um estimulante pra acordar. Então era remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra ficar ligadão, remédio pra ficar doidona e analgésico pra você aguentar e ficar ali de boa, daquela relaxada. Você fazia do seu corpo um grande experimento. E o Elvis não foi o único que fez isso, né? A maioria das pessoas faziam isso nessa época. Eu acredito que até hoje, né? E é óbvio que a receita disso tudo acaba gerando uma tragédia. Isso aconteceu no dia 16 de agosto de 1977. Ou melhor, no dia de hoje, completamos 45 anos da morte de Elvis Presley. E é uma morte envolta em muitos mistérios e teorias da conspiração. E a gente vai entender algumas delas, mas antes, vamos esclarecer melhor como que foi essa morte tão trágica do Elvis e tão precoce, levando um dos maiores astros da história a falecer apenas com 42 anos. Dizem que o processo de decadência do Elvis começou com a morte da mãe dele, enquanto ele servia lá na Alemanha. Dizem que foi a partir dali que ele começou a usar cada vez mais medicamentos pesados. Entre os remédios que ele usava, tinham até pílulas para tratar distúrbios do sono, sonambulismo, coisas que ele já vivia durante a vida toda, mas que depois dessa fase acabou se intensificando. Além do uso das anfetaminas, que o Elvis acabou descobrindo quando ele estava lá no exército. E como é que ele conseguia tanto remédio assim? Gente, por trás dessas mortes de Hollywood, tem sempre algum médico muito suspeito, tá bom? Alguns médicos inconsequentes que eu acho que sempre acaba matando eles. No caso do Elvis, era o George C. Nichopoulos, ou o famoso Dr. Nick, que aparece até bastante no filme. E com o passar do tempo, o abuso dele sobre esses medicamentos controlados só foi aumentando. Que no caso dele não era controlado, era descontrolado mesmo, né? Tem até uma entrevista que o Dr. Nick deu dizendo que ele achava que obtendo as drogas com um médico não seria um viciado comum, recebendo algo da rua. Essa coisa, né? Medicamento controlado, a gente finge que a pessoa não tá usando droga, sendo que na verdade é tudo droga, o que você compra na rua, ou que você compra com uma receita médica. Pra piorar, em 73, com a separação da Priscilla e do Elvis, ele acabou tendo 2 overdoses que quase o mataram. Mas foi em 77 que ele tomou uma quantidade muito grande dessas drogas e o corpo dele acabou não aguentando. Ele foi encontrado no chão do banheiro da sua casa em Memphis pela Ginger Alden, que era a noiva dele na época. Mas olha, nesse ano ele já tinha outra
outras doenças além de problemas no coração. Ele também tinha um glaucoma, uma doença intestinal por causa da grande carga de trabalho, estresse, problemas pessoais e abuso de drogas. Quando a Ginger encontrou o corpo dele, ele já estava sem vida e a autópsia constatou 14 substâncias diferentes no sangue dele. Analgésicos, pílulas para dormir, antidepressivos, tudo junto ali. Na autópsia foi determinado que Elvis faleceu de arritmia cardíaca, provavelmente causada pelo coquetel de drogas encontrados em seu organismo. Em 1981, Dr. Nick foi julgado pela morte do astro do rock, mas foi absolvido. Só que a reputação desse médico também foi pro limbo, tá? Ninguém mais confiava nele e é óbvio, eu acredito também que ele tem muita culpa nisso, já que ele era a pessoa que ali administrava tudo isso pro Elvis. Agora, uma infeliz coincidência dessa história da morte do Elvis é que foi um brasileiro chamado Raul Lamin, lá de Juiz de Fora, que acabou fazendo a autópsia do Elvis nos Estados Unidos, quando ele trabalhava na necrópsia do hospital em Memphis. A necrópsia foi feita às pressas, o que assustou bastante todo mundo que chegava lá e via que o Elvis estava morto e o estado também que estava o corpo do cantor, com uma aparência bastante azulada, dando indícios de sufocamento durante a morte. Mas aqui a gente está falando de todos os motivos pelos quais o Elvis faleceu. Mas quais seriam os motivos para ele não ter morrido? Porque se tem uma teoria da conspiração que é famosa Elvis não morreu. E eu vou dizer pra vocês que todas as teorias daqui são bastante absurdas, tá? Que as pessoas enxergaram coisas assim onde, olha, foram longe, viu? Foram longe e apurrinharam um monte de gente que não tem nada a ver com a história. Ou será que tem a ver? Não sei, não sei, não sei. Muitas pessoas acreditam que o Elvis teria forjado a própria morte porque ele era como um refém do próprio sucesso. Como todo mundo que é muito famoso, as pessoas ficam expostas 24 horas por dia, não tem liberdades pessoais, não tem uma vida privada, né? Tudo dele está muito ali exposto para quem quiser ver. Isso piora ainda quando você tá lidando com problemas pessoais, separação, problemas com drogas, enfim. Muita gente diz também que o Elvis teria forjado a própria morte para ele sair meio que por cima, já que a carreira dele entre altos e baixos estava num momento bom ali nos anos 70. Embora ele passasse por problemas pessoais e de saúde, pro público ele estava num momento bom. E talvez o Elvis não quisesse ser visto numa decadência muito grande, ser esquecido e tal. Algumas pessoas também teorizam que ele tinha um grande problema ali com o produtor dele. Vocês sabem, quem assistiu o filme sabe que mais uma vez é mais uma história repetida de Hollywood de alguém que é sugado por outra pessoa, enfim. E era uma maneira dele se desvencilhar de tudo isso e dos contratos abusivos e tal, sumir sem ficar devendo nada pra ninguém. Mas vamos de fato às teorias da conspiração, e a primeira é a de proteção das testemunhas. Gail Brewer George, que é autora do livro de 1988 Is Elvis Alive?, explicou para a revista Time que depois de olhar toneladas e toneladas de arquivos e documentos do FBI, ela concluiu que o Elvis Presley teve que ir para proteção de testemunhas. Ou melhor, o FBI teria algum motivo para proteger o Elvis de alguma ameaça que ele sofria. Isso, depois que o FBI convocou ele para ajudar a derrubar um criminoso da organização chamada A Fraternidade. O Elvis conhecia alguma informação de uma seita, uma fraternidade secreta, e essa informação foi útil para o FBI, mas ninguém podia descobrir que o Elvis tinha contado segredos sobre a fraternidade. Porém, descobriram, e o Elvis começaria a ser ameaçado de morte. Para tentar proteger o cantor, o FBI teria inventado a morte, ou melhor, fingiram que ele morreu porque estavam tentando matar o Elvis de verdade. E pesado, né? Lembrando que essa é a teoria que saiu num livro de 10, 11 anos depois da morte do Elvis. Então ainda era o auge ali da espetacularização da morte dele, né? 10 anos ainda é muito recente, então ainda era um assunto que se falava muito. E perceba que desde a
naquela época já existia a teoria de que ele não tinha morrido. Mas as coisas continuam bizarras com as cartas de amor. Uma amiga do Elvis, a Ellen Foster, diz ter recebido uma ligação do Elvis no dia 15 de agosto, ou melhor, no dia anterior à morte dele. E nessa ligação, o Elvis teria dito a ela para não acreditar no que aconteceria nos dias seguintes. O Elvis sabia que ele ia ser morto de mentirinha e avisou para as pessoas próximas para elas não acreditarem e não sofrerem com aquilo. Será que é verdade? E as mensagens póstumas, gente? Porque, olha, tem uma coisa muito bizarra, que é a história de que duas amantes ali, garotas com as quais o Elvis se envolvia, teriam recebido cartas póstumas dele. Cartas assinadas pelo Elvis e que continham informações confidenciais do casal, chamando ali por nomes que ninguém mais conhecia, só os dois, o que levanta a suspeita de que o Elvis estaria vivo ou as cartas era psicografada também, né? A gente pode trazer aqui uma coisa mais espiritual. E uma das teorias mais bizarras de pra onde o Elvis teria ido traz ele até a América do Sul, mais precisamente para a Argentina. Testemunhas afirmam que viram um helicóptero pousar lá em Graceland, que é a mansão do Elvis, né, no dia da sua morte. E é nesse helicóptero que ele teria embarcado para fugir. Dizem também que repararam que alguns objetos pessoais dele tinham sumido da casa. E o que é mais bizarro é que, no dia seguinte à sua morte, um homem chamado John Burroughs teria desembarcado em Buenos Aires. Mas quem que é John Burroughs? Esse John era um famoso sósia, um homem muito parecido com Elvis e muito conhecido por isso na época. E o que é bizarro é que no dia da morte do Elvis, um avião muito diferente acabou pousando lá em Buenos Aires, que nunca tinha ido para o país, nunca tinha passado por ali. Um avião desse porte tinha desembarcado na base aérea militar de Buenos Aires. Então dizem que os governos internacionais estavam tramando em esconder Elvis Presley na América do Sul e que teriam visto Elvis de verdade, mas fingiram que era o sósia dele. Tá, a gente pode chegar ainda mais longe na bizarrice disso e começar a investigar todo mundo que dizem que era o Elvis. Porque tem várias pessoas que aparecem em filmagens, gravações e até filmes famosos que muita gente afirma ser o astro do rock and roll. A começar pelo filme Esqueceram de Mim. O filme Esqueceram de Mim é de 1990 e você já deve conhecer muito bem, porque é um dos grandes clássicos da sessão da tarde, né? Em certo ponto do filme, a Catherine O'Hara aparece discutindo lá no aeroporto. Um aeroporto lotado, cheio de pessoas numa fila esperando e tal, e uma dessas pessoas na fila, todo mundo afirma que era sim o Elvis Presley. Gente, como assim, né? Tá, do nada falaram, um homem parecido lá é o Elvis Presley, mas tem um motivo. Esse filme é dirigido pelo Chris Columbus, que faz um monte de filme aí pra criança, pra adolescente, fez um monte de Harry Potter, fez Esqueceram de Mim, fez vários filmes icônicos, só que ele também dirigiu um filme sobre o Elvis Presley. Um filme que se chama Heartbreak Hotel, onde um monte de adolescentes sequestra o Elvis Presley e tal, e dizem que o Elvis teria assistido esse filme sobre ele, entrado em contato com o Chris Columbus e falado, olha, adorei o filme que você fez sobre mim, quero participar do seu próximo filme mesmo que seja escondido. Dizem que o homem ali fazendo figuração é o Elvis Presley, mas a gente sabe que não é, né? O nome do homem que aparece na cena é Gary Richard Groth, que morreu de ataque cardíaco em fevereiro de 2016. Uma das evidências mais bizarras de que o Elvis estaria vivo é o próprio túmulo do cantor. Se você vai lá visitar o túmulo dele, o nome completo do Elvis aparece ali, Elvis Aaron Presley. Mas, gente, o Aaron do nome dele não é assim com 2 As que se escrevia. É com um A só. Aí eu achei bem estranho todo mundo deixar o túmulo dele ficar com o nome errado. Dizem que é porque a família dele não queria que ele fosse enterrado
falsamente num túmulo com o nome de uma pessoa que ainda estaria viva. Por isso, meio que fizeram um truquezinho ali nas letras pra ficar outro nome e não ficar uma bizarrice tão grande assim. Mas eu acho sinceramente, gente, que quem aceita fingir que morreu e continua vivo, não liga pra esse tipo de detalhe paranormal, né? Mas também dizem que mais no final da carreira do Elvis, em alguns momentos ele já assinava o nome dele com 2 As. Embora ele tenha sido registrado com um A só e tenha usado isso a maioria do tempo da carreira dele. Outro ponto bizarro que pescaram por aí é que em 2005, a Priscilla Presley, a esposa dele, teria dado uma entrevista à Oprah Winfrey, né? E quando elas falavam ali da filha do Elvis e da Priscilla, a Lisa Marie, ela acabou se referindo ao Elvis no presente, como se tivesse acabado de conversar com ele. Ela diz, é exatamente como ele disse outro dia. E logo em seguida ela já se corrige dizendo como a Oprah disse outro dia, né? E não como o Elvis, enfim. Mas fica bastante suspeita essa citação. Será que o Elvis ainda encontra a família dele, gente? Eu acho bizarro você fingir que seu pai tá morto e ninguém vê, ninguém... Não sei, acho muito estranho. Outra coisa muito estranha é o corpo do Elvis no caixão. Dizem que o corpo dele estava bem diferente de como ele era na vida real e o caixão era pesado demais, acreditando que ali era uma estátua de cera que estava conservada por um sistema de refrigeração interno do caixão. E também tem pessoas que afirmam que um caixão daquele tipo não poderia ser feito de um dia para o outro, né? Aquele caixão provavelmente era encomendado. Por ser muito grande, muito diferente, muito cheio de ostentação, alguém já estava aguardando aquele caixão ali para um momento especial para alguém muito famoso ou muito rico ser enterrado. Mas o Elvis morreu de surpresa, né? Ninguém esperava a morte dele, mas o caixão estava pronto. E durante o enterro dele, uma coisa que levanta muito suspeita, embora ele tenha tido uma carreira militar, chegando a ser até sargento, ele não teve nenhuma daquelas pompas, celebrações ou homenagens militares durante o enterro dele. Sequer a bandeira norte-americana estava em cima do caixão durante o velório. E vocês acreditam que o próprio Elvis pode ter ido às cerimônias de morte dele? De tempos em tempos, né, ano após ano, a cidade natal do Elvis comemora sua existência, sua vida, sua morte, faz uma celebração ali. E durante uma dessas celebrações, muitas pessoas afirmam que um dos caras na plateia era o próprio Elvis, aos 82 anos, assistindo à celebração. É um senhor grande, de barba branca, voluptuoso, muito alto, parecendo um Papai Noel do rock, a louca. Parecendo um Papai Noel, gente, um Papai Noel de shopping, assim, tá? Mas como o homem tem ali as características parecidas como, gente? Porque, tipo, 40 anos depois você não sabe como a pessoa ia ficar, né? Mas enfim, dizem que esse cara ali ninguém sabia quem que era, mas que ele era muito parecido com o Elvis ao mesmo tempo. É um cara que não falou com ninguém, um cara suspeito que apareceu e tal. E muita gente acredita que era ele mesmo assistindo. E ele não só vai às próprias celebrações da sua morte, como também cuida dos jardins da cidade. Em 2016, um homem foi filmado cuidando de jardins em Memphis, que é a cidade natal do Elvis. Esse senhor parece bastante com uma das primeiras imagens ali da cerimônia, mas aqui ele tá cuidando de um jardim como quem não quer nada. Ele é muito alto, como o Elvis, corpulento, grande, como era o Elvis também. E o mais bizarro é que ele usa uma camiseta com o nome do Elvis, né? Uma camiseta em homenagem ao Elvis Presley, o que torna tudo mais suspeito. Será que o próprio Elvis está querendo vir à tona, mostrar que ele continua vivo? E nessa época, muita gente filmou esse cara ali e levantaram essa teoria, porém algumas pessoas afirmam que o Elvis teria virado pastor de igreja. Gente, quando a carreira vai embora, se apela para a igreja, e até o Elvis teria feito isso, porque tem um pastor chamado Bob Joyce que se assemelha muito ao cantor. Ele tem um vozeirão também, tem uma aparência grande, corpulento, um olhar bonito, um cabelão volumoso e muito branco.
E muita gente acredita que ele é sim o Elvis depois da fama, depois de ter ficado anos escondido, reapareceu sendo pastor, porque afinal lá no começo da carreira do Elvis ele tinha uma ligação muito grande com a igreja também. Então faz sentido. Mas o pastor já desmentiu, gente. Diz que ele não tem nenhuma ligação com Elvis Presley. Mas sabe o que muitas pessoas acreditam que tenha realmente acontecido com Elvis? Caso ele esteja vivo de verdade e tenha fugido dos holofotes, dizem que na verdade ele continua em Las Vegas, vivendo como uma pessoa normal. Porque em Las Vegas a concentração de sósias do Elvis é gigantesca. Tem um Elvis em cada esquina. E se você visse mais um num restaurante, num hotel, em algum outro lugar, você não ia achar que era o Elvis de verdade. E sim, só mais um dos sósias. Que às vezes eles vão estar lá vestido com as roupas doidas do Elvis, mas às vezes eles só estão lá vivendo a vida deles e fazem um bico de vez em quando. Enfim, tem muita gente parecida com o Elvis em Las Vegas, gente. E essa seria uma forma do Elvis continuar vivendo a vida, entre aspas, normalmente, sem a pressão de se esconder, sem precisar ficar preso em lugar nenhum e podendo ter um pouco de paz e solidão e viver do lucro das músicas, né? E viver também do lucro dos filmes aí que chegou agora, né? Que a família lucra com isso, aproveitando o dinheiro que ele tem sem precisar lançar mais música. Hoje em dia ninguém mais faria isso, gente. A própria Rihanna já largou a carreira de música, tá ainda recebendo os dinheiro disso, sem precisar mais fazer música, né? Não precisa fingir que morreu. Só faz outra coisa da carreira, vai lançar uma calcinha, vai lançar uma maquiagem. Mas a gente sabe também que a vida do Elvis e desses grandes astros foi muito pesadelo também, né? As pessoas não eram preparadas para o tipo de exaustão que essa rotina construía para eles. Não eram preparadas para a fama, para o impacto nas mídias, para a grande pressão social. E também dos anos 50 até os anos 70, o mundo estava em grande transformação e o Elvis vivenciou tudo isso muito intensamente. As autópsias do corpo do Elvis foram feitas diversas vezes seguintes e todas constataram que eram problemas no coração, que era um excesso de drogas, enfim. As provas de que ele morreu e foi enterrado existem, mas as suspeitas de que ele continua vivo continuam também, porque Elvis não morreu, porque a gente não esquece dele, né? Eu acho que o Elvis e a Marilyn, que já tem vídeo aqui no canal da Marilyn Monroe, inclusive, são as maiores referências da cultura pop que a gente tem, né? O estilo deles é muito único, a maneira deles se vestirem, eles têm ali uma identidade muito única que é inesquecível. Mas a verdade é que eu quero perguntar pra você: Elvis morreu? Não morreu? Esses caras que aparecem tão parecidos com Elvis por aí, frequentando lugares próximos de onde o Elvis vivia, você acha que pode ser o Elvis ali, ó? Eu não sei o que pensar, gente. Eu acho que alguém tão rico que sofreu tanto quanto ele talvez tivesse muitos motivos pra desaparecer do mapa e finalmente ter paz de espírito. O que você acha? Deixa aqui nos comentários e não perde os vídeos do meu canal. Por favor, se inscreva aqui caso você ainda não seja inscrito e manda esse vídeo pros seus amigos que podem gostar de teorias da conspiração, porque eu amo todas elas. Também temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira é dia de live no canal e toda sexta-feira episódio novo do podcast Para Todo, o meu podcast em todas as plataformas de streaming. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Lorelai's men say only fools rush, but I can't help falling in love with you.